Meus irmãos, espero que você tenha sentido a presença do Eterno. Eu vou abrir para perguntas, mas essa paraxá foi muito importante. Parece que nós estudamos conceitos, mas a verdade nos traz vida. A verdade é um passaporte para o mundo vindouro. E eu creio que Hashem vai trazer libertação e luz para muitas pessoas que estavam no engano. Nós vamos agora começar a responder as tuas perguntas com todo amor e carinho no coração. Pergunta: Sadoc, você falou como Yeshua trouxe várias especificações que a Torá não mostra e de como ele traz leis novas. Então assim surge a minha pergunta. Em Lucas 6, 6 a 11, Yeshua cura a mão de um homem em pleno Shabat e faz assim com que os fariseus começassem a acusá-lo. Depois ele explica que é permitido salvar vidas no Shabat. Isso também seria uma prova de que a Torá de Yeshua é superior? Veja só. A Torá de Moshe não proíbe cura no Shabat. Isso é importante você entender. A Torá de Moshe não proíbe a cura no Shabat. Então Yeshua, quando curou alguém no Shabat, ele não violou a Torá de Moshe. Na época de Yeshua, havia a Beit Shammai, uma escola de Perushim, de fariseus, e eles entendiam que curar no Shabat violava a Torá de Moisés. Mas eles estavam errados. Tanto é que a própria Beit Hillel, que era uma outra escola dos Perushim, dos fariseus, admitia a cura no Shabat. Então, nós temos que entender que Yeshua não violou aí a Torá de Moshe e o entendimento de Yeshua, a halachá de Yeshua, ela está até compatível com a halachá da Beit Hillel, ok? E isso é um princípio que Yeshua aplicou, que é atestado até hoje pelo judaísmo, chamado de Pikuach Nefesh, que é a preservação da vida, dizendo que o Talmud diz que você pode fazer até uma profanação, entre aspas, do Shabat para salvar alguém no Shabat. Vou dar um exemplo. No Shabat nós não podemos trabalhar, mas a própria halachá diz que os profissionais de segurança pública, eles podem trabalhar no Shabat, e isso não é transgressão do Shabat, porque isso é para proteger a vida. Nós não podemos trabalhar no Shabat, mas a halachá diz que o médico, o enfermeiro, os profissionais de saúde, eles podem sim trabalhar no Shabat, porque isso é para salvar a vida. Então, a halachá de Yeshua, o entendimento de Yeshua para curar alguém no Shabat, na verdade, está até mesmo compatível com uma linha do judaísmo, que é a linha da Beit Hillel, ok? Mas contrariava a Beit Shammai e, na verdade, contrariava até a halachá de Qumran. A halachá de Qumran diz assim, que se um homem caiu num poço num Shabat e está morrendo, você nem podia salvar o sujeito, deixava ele morrer, o que é um total absurdo, ok? O que é um total absurdo. Alguém perguntou, e carregar o leito? Que foi o que eu falei na semana passada. Veja, a Torá oral, Torá Shebel P, dos rabinos, proíbe sim carregar o leito. Tem até uma passagem muito louca, tô dizendo assim até como é que eu falo assim, com intimidade com vocês, que diz até o seguinte, que você não pode transportar carga no Shabat. Aí eles interpretam assim, se alguém pedir um prato de comida para você no Shabat, porque está com fome, você não pode nem pegar um prato de comida e entregar à pessoa,
Porque o mero fato de você pegar um prato de comida e dar para a pessoa, isso é transporte de carga. Então fala que tu não pode nem dar um prato de comida no Shabat. Aí fala assim, se você acha que existe algum faminto, antes do Shabat, você deve fazer um prato, tipo uma quentinha, uma marmita, e deixar na porta da tua casa antes do Shabat. E aí, o sujeito vai lá e pega. Isso você deixa antes do Shabat. Veja, isso é um legalismo. Isso, gente, é uma inovação rabínica que contraria o espírito da Torá. Então vejam, de acordo com a Torá oral rabínica, está errado transportar o leito no dia do Shabat? Sim. De acordo com a lei oral deles, sim. Por isso que os fariseus ficaram irritados e irados com Yeshua, porque ele mandou o homem carregar o leito. Por que eles ficaram com raiva? Porque Yeshua mandou carregar o leito, então isso violou o entendimento rabínico deles. Violou a lei oral deles. Mas, vejam, a lei oral de Yeshua é diferente. Porque, vejam, o Shabat foi feito para o homem. O Shabat não é para nos escravizar, mas para nos dar liberdade. Pensem naquele contexto, aquele homem estava com a cama durante anos e anos. Depois ele vai e por que ele vai levar o leito? Para testemunhar no Shabat o milagre que Yeshua fez na vida dele. Então, na verdade, até o ato de carregar a cama, na verdade, é um ato nobre naquele contexto, porque ele está testemunhando o milagre que Yeshua fez. Impedir que ele testemunhasse um milagre é algo puramente sem sentido, um puro legalismo, digamos assim. Então, vejam, quando ele carregou a cama, as pessoas falam, ué, por que você está carregando a cama, né? Tô me imaginando na época, né? Se eu estivesse lá na época, ué, mas por que você tá carregando a cama? Aí ele ia e testemunhava as coisas, ele ia falando, as pessoas queriam saber o motivo de ele carregar a cama e ele dá testemunho de Yeshua. Então, na verdade, isso não contrariou o Shabat. O que Yeshua fez foi algo até para realçar o Shabat. Por quê? Porque ele curou o homem no Shabat. Vejam, Yeshua adorava curar no Shabat, não é? Por que você vê Yeshua curando tanto no Shabat? Porque um Shabat é um dia especial. Muita gente acha que Yeshua é contra o Shabat. Não! O Shabat é tão belo que Yeshua adorava curar no Shabat, porque os rabinos também dizem até hoje que o Shabat é um dia em que as portas da misericórdia se abrem com mais intensidade sobre as nossas vidas. Então Yeshua, ele exercia muita misericórdia no Shabat, porque o Shabat é um dia de uma misericórdia extra, é um dia de mais misericórdia, ok? Então Yeshua não violou aí de maneira nenhuma a Torá de Moshe. Ah, mas ele violou o legalismo rabínico? Sim, mas o legalismo rabínico é outra coisa, ok? Alexandre Almeida. No Novo Testamento tem menções de, na oração ensinada, venha o teu reino, está relacionado com a vinda da Jerusalém celestial? Seria este o santuário celestial? Vejam, Yeshua falou, né, em aramaico, Tithe malkutar, que venha o teu reino. Reino aí é no sentido da era messiânica. Na verdade, olha só, vou até explicar melhor, refazer. Tithe malkutar possui dois sentidos, que venha o teu reino. O primeiro sentido é que nós temos que trazer o reino para o nosso coração. Nós temos que vivenciar os princípios do reino. E Yeshua, até uma passagem, ele fala, olha, o reino está próximo.
O reino está no teu coração. Então, em um primeiro sentido, venha o teu reino, é que você tem que ter o reino no teu coração. Você tem que viver os princípios do reino. Você tem que viver as leis do reino. Você tem que servir ao rei deste reino, que é Yeshua. Então você tem que vivenciar essas coisas. Tanto é que até o judaísmo rabínico nos ensina que nós temos o dever de atrair a era messiânica, de trazer a era messiânica. Como nós traremos a era messiânica? Praticando a Torá. Praticando a Torá é a lei do reino. Praticando a Torá, que é a lei do reino. Então tem um primeiro sentido que é esse. Um segundo sentido que é a vinda da era messiânica. O reino do eterno é sinônimo de a era messiânica. E aí, na era messiânica, obviamente, nós teremos a vinda de Yeshua, nós teremos todas aquelas coisas maravilhosas da era messiânica que eu já expliquei. Haverá um templo na era messiânica. Apocalipse fala que depois haverá novos céus e nova terra, e a nova Jerusalém vai descer dos céus. Então, veja, orar que venha o teu reino, e eu concordo com você, é sim orar pelo retorno de Yeshua. Que venha o teu reino é orar pelo retorno de Yeshua. É orar pela vinda do teu reino, o reino do Mashiach. É orar pela vinda da era messiânica. É orar pela vinda do templo celestial descendo da terra, pela nova Jerusalém. É tudo isso. Agora, para Yeshua voltar, nós temos que vivenciar o reino nos nossos corações e nós temos que praticar as leis deste reino, que é a Torá de Mashiach, ok? Isso é muito importante. Em relação a Mateus, essa exceção que Yeshua falou nos originais fala da fornicação ou do adultério. Pergunto isso, pois uns falam que no grego a expressão foi porneia, fornicação, tal. Veja, no aramaico, Yeshua usa a expressão zaniutha. Zaniutha significa prostituição, adultério, fornicação. Significa todas as imoralidades sexuais narradas na Torá. Todas. Bestialismo, sexo com animais. Homossexualismo, sexo de homem com homem, de mulher com mulher. Então, ou seja, no aramaico há uma palavra que não é... Yeshua falou, né? Você não pode se divorciar, exceto por... Aí as Bíblias botam por adultério. Outras Bíblias botam exceto por fornicação. Cada Bíblia vai botando um nome. Fornicação, adultério. Na verdade, e é aí... Orem, gente, para que a editora lance a minha peixita logo. Orem, que fevereiro completou um ano que meu livro tá lá. No meu livro eu explico isso. Vai ter a tradução e eu explico que Zaniutha significa todas as imoralidades sexuais narradas na Torá. Então entra a fornicação, entra o adultério, entra a prostituição, entra o homossexualismo, entra o bestialismo, que é o sexo com animais, entra tudo, ok? Então no meu livro tem até a explicação sobre isso. Outra pergunta. Divórcio por adultério libera o divorciado para o segundo casamento? Veja, se alguém é casado e o seu cônjuge pratica adultério, comprovadamente, você pode se divorciar? Sim, sim. Você pode pela Torá de Moshe e pela Torá de Yeshua também. Ambos, não tem nenhuma contradição. Você pode se divorciar? Sim. E daí você pode se casar com outra pessoa? Sim. Aí você pode se casar com outra pessoa, ok? E aí não teria nenhum problema. Minha esposa está pegando aqui outra pergunta.
Pô, o gato veio aqui, eu achei que o gato ia pular aqui. Eu tenho um gato que às vezes o gato vem aqui, né? O gato, ele fica aqui nos livros, aqui. Não, ninguém perguntou não, mas eu até começo a brincar que meu gato gosta de estudar a Torá, que ele fica aqui, ele veio, mas ele foi embora. Bem, outra pergunta aqui. Será que os sacrifícios de animais foram substituídos ou o Eterno nunca quis assim? Veja, eu tenho uma série de estudos sobre, o nome é O Anticristo e o Sistema Sacrificial. É uma série com 3 ou 4 vídeos que há uma explicação completa sobre isso no YouTube. Essa série é é uma série fundamental que você deve estudar e entender. Essa série, ela está dentro... nós temos alguns playlists. Você vê o playlist Escatologia. Vá no nosso canal no YouTube. Lá tem um playlist chamado Escatologia. E dentro desse playlist há uma série de vídeos, uma série em 4 vídeos, que se chama Anticristo, Terceiro Templo e Sistema Sacrificial. Você vai entender o Anticristo, o Terceiro Templo e o Sistema Sacrificial, e aí eu explico com os mínimos detalhes, e você vai perceber que, na verdade, de fato, o Eterno nunca quis o sacrifício de animais. Na verdade, ele nunca quis, e você vai entender exatamente por quê. Aí alguém está perguntando, mas no milênio Ezequiel falou que vai haver sacrifício, como fica? Nessa série de vídeos eu comento, Ezequiel também está lá a explicação aí sobre o que significa esse texto de Ezequiel dos supostos sacrifícios na era messiânica, e eu cito vários rabinos, como o Rabino Kook, o primeiro rabino do pré-estado de Israel, e eu cito exatamente isso. Muita gente interpreta Ezequiel de uma forma errada, porque Ezequiel é um livro espiritual, e a pessoa tenta interpretar. Existem 4 níveis de interpretação judaica: Pshat, Remes, Midrash e o Sod. Qual é o problema de Ezequiel? Todo mundo tenta interpretar Ezequiel pelo Pshat. Todo mundo tenta interpretar Ezequiel pelo Pshat, e aí você vai se dar mal, porque Ezequiel você só entende no nível Sod, que é o nível do segredo e do mistério. Então o problema de Ezequiel é que todo mundo tenta fazer uma interpretação literal. E, por exemplo, o rabino, o Maharal de Praga, o Yehudá Loev, que é o nome dele, ele fala: quem tentar interpretar Ezequiel no nível literal vai entender errado. Então, então a gente tem que entender no nível Sod, que é o 4º nível, o nível mais elevado de interpretação. Nessa série de vídeos eu vou explicar sobre isso, ok? Vejam, alguém perguntou, pode se separar por divórcio por violência doméstica? Sim, sim. Por quê? Porque quando um homem se casa com uma mulher, na verdade, uma das cláusulas disso é que há uma aliança de uma só carne que Olha só, galera, eu tô pensando, eu sei que tem muita gente que é gentio, que tá me assistindo. Claro que isso vale pra você também, óbvio, mas eu tô pensando com uma perspectiva judaica. Numa Ketubá, que é um contrato de casamento judaico, fala que você tem que seguir a Torá de Moisés, ok? Fala que você tem que seguir a Torá de Moisés. E na Torá de Moisés, não é possível que o homem bata na mulher. Ele não pode nem espancar o escravo. Tá dizendo na Torá, a paraxá dessa semana, né, salvo engano, se ele arrancar até um dente, der uma coça e arrancar um dente do escravo, o escravo vai estar livre. Um escravo até gentio. Dizem os rabinos que até um escravo gentio bateu, arrancou um dente, diz a Torá que tá livre. Então, se nem o escravo podia levar essa coça braba,
Que dirá a mulher? Que dirá a mulher, né? Então, a mulher não foi feita para ser um saco de pancada. A Torá diz que a mulher foi feita para ser ajudadora e não servir de um saco de pancada que o sujeito vai ficar batendo, né? Ok? Né? Então, isso é um absurdo. E eu fico até revoltado como esses camaradas são frouxos, né? Porque ele gosta de bater na mulher, né? Em vez de procurar alguém que é um perito em Krav Maga, né? Em vez de procurar, ele gosta de bater na mulher, que é o vaso mais frágil, como disse Kefá. Então, objetivamente, pode separar? Pode. Ok? Pode, né? Mulher não é obrigada a ficar apanhando, isso viola a Torá de Moshe e com mais razão também a Torá de Yeshua, ok? Repito, Torá de Moshe não é contraditória à Torá de Yeshua. Eu estou usando os dois só para falar o que Moshe ensinou e o que Yeshua ensinou. Mas não estou falando que uma coisa é contraditória à outra. Eu só estou falando que o meu raciocínio é tanto na Torá de Moisés quanto no que Yeshua ensinou, ok? Se o templo já existia no tempo de Moisés e serviu de modelo para a construção do terreno, e Cristo era o sacerdote até o momento que desceu para a terra, como pode o templo celestial substituir o terreno? Se o celestial... Peraí. Cristo não desceu para a terra no tempo de Moisés, no tempo de nada. Não, mas peraí, olha só. Yeshua sempre existiu como sumo sacerdote celestial. Mas a questão é... A obra expiatória de Yeshua foi feita aonde? Aqui na terra. Yeshua teve que vir à terra, morrer, ressuscitar e derramar o seu sangue para fazer capará, para fazer expiação, caparot, avonot, expiações pelas iniquidades. Então a obra de Mashiach, ela teve que ser consumada aqui na terra. E hoje eu citei o Talmud, o Tratado de Yoma, em que os próprios rabinos dizem que no ano 40, antes da destruição do templo, o templo foi destruído no ano 70, 70 menos 40 é o ano 30, o ano da morte de Yeshua. Desde o ano da morte de Yeshua, o Eterno não aceitou mais os sacrifícios de animais, porque o tecido escarlate nunca mais ficou branco. Então a resposta objetiva é: o templo celestial é lá em cima, o sumo sacerdote é Yeshua, mas a missão dele foi cumprida aqui. E hoje o sacerdócio dele é totalmente celestial, ok?